A viagem no tempo deixou de ser um sonho quando a humanidade percebeu que o passado não resistia à observação. Os primeiros saltos temporais não alteraram guerras, não salvaram vidas importantes nem mudaram datas históricas. Foram pequenos deslocamentos, controlados, realizados por equipes científicas que acreditavam que o tempo era uma estrada fixa, indiferente ao tráfego. Voltar alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Observar, registrar, retornar. O retorno sempre foi o verdadeiro teste. O projeto Ânfora surgiu para garantir que cada viajante voltasse exatamente ao mesmo presente do qual havia partido. Para isso, o presente era mapeado com obsessão, padrões climáticos, ruídos de fundo cósmico, fluxos de dados globais, microvariações gravitacionais. Tudo era registrado, catalogado, transformado em uma assinatura temporal única. No papel, era impossível errar. Na prática, o erro surgiu cedo demais para ser ignorado. Os primeiros viajantes relataram sensações estranhas após o retorno. Nada físico, nada mensurável. Apenas a percepção vaga de que algo estava fora do lugar. Ou um prédio que parecia mais alto do que deveria. Uma rota de tráfego levemente diferente. Um evento histórico recente que continuava existindo, mas parecia ter ocorrido com outro peso. Os relatórios foram arquivados como efeitos psicológicos da desorientação temporal, até que os dados começaram a discordar. Analistas do projeto Ânfora perceberam discrepâncias mínimas entre os registros do presente antes e depois das viagens. Não eram grandes mudanças, eram desvios estatísticos, probabilidades alteradas, cadeias causais ajustadas em pontos quase invisíveis, como se o presente tivesse sido reescrito com extremo cuidado, evitando rupturas óbvias. O tempo não estava quebrando, estava se corrigindo. Foi nesse contexto que Elias Morel se tornou um viajante recorrente. Elias não era o mais brilhante nem o mais ousado, era metódico, previsível, emocionalmente estável, exatamente o tipo de perfil considerado seguro para missões repetidas. Sua função era simples: realizar saltos curtos para o passado recente, observar eventos controlados e retornar. Ele retornou dezenas de vezes, e a cada retorno, algo se afastava um pouco mais. Elias começou a notar padrões antes mesmo que os sistemas apontassem qualquer anomalia crítica. Pessoas que ele lembrava com clareza agora tinham histórias levemente diferentes. Decisões pessoais tomadas semanas antes pareciam ter sido feitas por versões alternativas de si mesmo. Fotografias antigas continuavam ali, mas evocavam memórias que não coincidiam perfeitamente com o que ele sentia lembrar. Nada era suficiente para provar uma ruptura, mas tudo era suficiente para sugerir deslocamento. Os cientistas do projeto Ânfora resistiam à conclusão óbvia. Admitir que o retorno não era absoluto significava admitir que cada viagem criava um presente novo. Um presente quase idêntico, mas não o mesmo, significava aceitar que os viajantes não estavam voltando para casa, estavam chegando a versões dela. O conceito de presente original começou a perder sentido. Se cada retorno produzia um agora ligeiramente diferente, então o ponto de partida deixava de existir no instante da viagem. O tempo não aceitava ser atravessado sem custo. Ele cobrava o preço em continuidade. Os viajantes eram o pagamento. Elias foi o primeiro a perceber o alcance real da descoberta. Ele não estava apenas se sentindo deslocado. Ele estava acumulando presentes que não lhe pertenciam mais. Em algum lugar fora de alcance, o presente verdadeiro, aquele onde sua primeira viagem havia começado, tornava-se cada vez mais inacessível, enterrado sob camadas sucessivas de realidades quase idênticas. A viagem no tempo funcionava, o retorno, não, e a humanidade ainda não compreendia que cada salto estava apagando silenciosamente o caminho de volta. O projeto Ânfora começou a mudar de natureza quando Elias deixou de ser um caso isolado. Outros viajantes passaram a relatar sensações semelhantes às dele. A princípio, os relatos eram vagos demais para gerar consenso. Uma sensação de atraso constante, como se o mundo reagisse meio segundo depois do esperado. Pequenas falhas de reconhecimento facial em sistemas automatizados. Lembranças que permaneciam vívidas mesmo quando registros oficiais indicavam versões diferentes dos fatos. O tempo parecia aceitar a presença dos viajantes,
mas não os reconhecia plenamente. Os cientistas tentaram quantificar o fenômeno e chegaram a um conceito incômodo: deslocamento acumulado. Cada viagem não alterava apenas o presente, ela deslocava o viajante em relação à realidade para a qual retornava. O mundo permanecia funcional, coerente e quase idêntico, mas o viajante se tornava um elemento ligeiramente fora de fase, como uma peça correta no quebra-cabeça errado. Elias percebeu isso quando passou a encontrar pessoas que lembravam dele, de formas que não correspondiam à sua própria memória. Relações profissionais existiam sem o peso emocional que ele recordava. Decisões atribuídas a ele apareciam em registros como se tivessem sido tomadas com outra intenção, outro tom, outra urgência. O mundo o aceitava, mas não o reconhecia por completo. Para reduzir o risco, o projeto Ânfora instituiu limites. Nenhum viajante poderia realizar mais de um número específico de saltos. As janelas temporais foram encurtadas. As equipes passaram a alternar os operadores para evitar acúmulo excessivo. Na teoria, isso preservaria a integridade psicológica e causal dos envolvidos. Na prática, o problema não estava na mente. Estava na estrutura do tempo. O primeiro desaparecimento ocorreu durante uma missão trivial. Uma viajante experiente realizou um salto de poucas horas, observou um evento já documentado e iniciou o retorno dentro dos parâmetros ideais. O sistema registrou a reentrada temporal com precisão absoluta. A viajante não voltou. Não houve explosão, falha energética ou ruptura detectável. Os sensores indicaram retorno completo, mas o espaço físico que deveria ser ocupado permaneceu vazio, como se o tempo tivesse aceitado o objeto, mas recusado o conteúdo. Os registros do passado confirmavam a existência da viajante. Os dados da missão estavam intactos. Apenas o presente parecia não ter lugar para ela. A equipe entrou em estado de alerta máximo. Tentativas de localizar variações do presente falharam. Nenhuma anomalia global, nenhuma alteração histórica significativa, nenhuma bifurcação clara. O mundo seguia normalmente, indiferente ao fato de que alguém havia simplesmente deixado de existir no agora. Elias compreendeu algo antes dos outros. O desaparecimento não era um erro, era uma consequência. O tempo estava tolerando um número limitado de retornos. Cada viajante que cruzava repetidamente a fronteira acumulava um tipo de dívida causal. Quando essa dívida ultrapassava um limiar invisível, o tempo não colapsava, ele selecionava. O viajante não era devolvido, não porque tivesse morrido, mas porque não havia mais um presente compatível para recebê-lo. A descoberta dividiu o projeto Ânfora. Alguns cientistas defenderam a suspensão imediata das viagens. Outros argumentaram que o fenômeno precisava ser compreendido antes que decisões irreversíveis fossem tomadas. O conhecimento, ainda que perigoso, parecia preferível à ignorância. Enquanto isso, os viajantes remanescentes começaram a sentir algo novo, não apenas deslocamento, mas isolamento. Eles compartilhavam memórias que ninguém mais confirmava. Lembravam de versões do mundo que não existiam mais, ou talvez nunca tivessem existido naquele presente específico. Tornaram-se estrangeiros em realidades quase idênticas às suas. Elias passou a se perguntar quantos presentes ainda lhe restavam, quantas versões do agora ainda seriam compatíveis com sua existência. E se em algum momento futuro, ele também não fosse rejeitado pelo tempo, não com violência, mas com indiferença absoluta. A viagem no tempo não estava criando paradoxos. Estava criando órfãos temporais. E a humanidade havia acabado de descobrir que observar o passado tinha um custo. Cada retorno apagava silenciosamente a possibilidade de pertencimento. Após o primeiro desaparecimento, o projeto Ânfora deixou de operar como um experimento científico e passou a funcionar como uma corrida contra o tempo. Os analistas chegaram a uma conclusão inevitável. Se cada retorno criava um presente levemente diferente, então deveria existir um ponto inicial, um presente base a partir do qual todas as variações haviam se acumulado, um presente original. A hipótese era simples e desesperadora ao mesmo tempo. Talvez fosse possível retornar a esse ponto e interromper a cadeia de deslocamentos, não para salvar o passado, mas para salvar os viajantes. Elias tornou-se central nessa busca. Sua alta taxa de deslocamento acumulado o tornava instável, mas também único.
Ele carregava memórias que já não existiam em nenhum registro oficial. Lembranças de decisões, pessoas e eventos que não podiam ser localizados em mais nenhuma versão do agora. Ele era ao mesmo tempo prova e sintoma do problema. Se o presente original ainda existisse em algum lugar do contínuo temporal, Elias estaria mais próximo dele do que qualquer outro. Os cálculos indicavam algo perturbador: o presente original não estava fixo no tempo. Ele se afastava a cada nova viagem, como um ponto que recuava no horizonte. O tempo não se bifurcava em árvores visíveis. Ele se compactava, eliminando versões incompatíveis e preservando apenas as mais estáveis. O passado permanecia acessível, o presente não. A equipe autorizou uma operação extrema, um salto de retorno profundo, não para observar, mas para tentar ancorar a consciência de Elias ao presente inicial. O objetivo não era mudar eventos, mas alinhar causalidade. Fazer com que o viajante caísse de volta na versão do agora onde sua primeira viagem havia começado. Era uma tentativa sem precedentes. O risco era absoluto. O salto ocorreu dentro dos parâmetros matemáticos mais conservadores já calculados. Ainda assim, os sistemas começaram a registrar instabilidade antes mesmo da conclusão da manobra. Não uma falha energética, mas uma perda progressiva de correspondência entre os dados do viajante e os dados do universo ao redor. Como se Elias estivesse chegando a um lugar que já não aceitava sua existência. Quando o retorno foi concluído, Elias estava presente, fisicamente intacto, consciente, funcionando. Mas o mundo ao seu redor apresentava uma diferença qualitativa. O projeto Ânfora não existia. Não havia registros, edifícios, arquivos ou vestígios de que a pesquisa sobre viagens temporais tivesse sido iniciada. As tecnologias que possibilitavam o salto simplesmente nunca haviam sido desenvolvidas naquele presente. A humanidade seguia uma linha histórica coerente, estável e completamente ignorante do que quase havia descoberto. Elias havia retornado, mas não ao presente original. Ele havia caído em um presente anterior à própria criação do problema. A constatação foi devastadora. O tempo não permitia que o erro fosse corrigido. Ao tentar retornar à origem, o sistema havia sido rejeitado e redirecionado para uma versão mais antiga, mais estável, onde o risco jamais havia existido. O tempo não queria ser consertado, queria ser esquecido. Elias passou a compreender o padrão final. Cada tentativa de correção não aproximava o viajante do lar, afastava-o ainda mais, empurrando-o para presentes cada vez mais incompatíveis com sua própria história pessoal. O presente original não estava perdido no passado. Ele havia sido apagado pelo próprio ato de tentar alcançá-lo. A humanidade, ao insistir em observar o tempo, havia criado um sistema que se defendia por subtração. Em vez de destruir realidades, ele as tornava inalcançáveis. Em vez de matar viajantes, ele os excluía do agora. Elias era a prova viva de que o tempo possuía um mecanismo de autopreservação. Ele permitia visitas, mas não tolerava insistência. Com essa compreensão, tornou-se claro que restava pouco a ser feito. Cada nova tentativa de resgate condenaria mais viajantes ao mesmo destino. O tempo não oferecia punição violenta, oferecia algo pior: a perda total de pertencimento. O projeto Ânfora não estava falhando, estava sendo deliberadamente ignorado pelo próprio universo. E em algum ponto além de qualquer alcance possível, os viajantes desaparecidos não estavam mortos. Estavam vivendo em presentes que ninguém mais poderia alcançar. A descoberta de que o tempo rejeitava correções destruiu a última ilusão de controle do projeto Ânfora. Os dados vindos do salto de Elias eram claros demais para serem negados. O tempo não recompensava a insistência, não oferecia caminhos de volta. Cada tentativa de resgate não diminuía o problema, apenas empurrava os envolvidos para realidades cada vez mais incompatíveis. O erro não se acumulava no sistema, acumulava-se nas pessoas. A direção do projeto reuniu-se para avaliar o que restava a fazer. Não havia mais como justificar novas viagens sob o argumento científico. O custo não era mais abstrato, tinha nomes, rostos e ausências concretas. Cada viajante perdido deixava para trás um presente que seguia funcionando como se ele jamais tivesse existido. O mundo não sentia falta deles. Essa constatação foi a mais cruel. As simulações finais indicavam que,
Mesmo sem novas viagens, o deslocamento acumulado dos viajantes remanescentes continuaria ativo. Eles permaneceriam vivos, mas cada vez mais deslocados. Pequenas incompatibilidades se tornariam constantes. Relações se tornariam artificiais. O sentimento de pertencimento continuaria se dissolvendo, mesmo sem novos saltos. Viajar havia sido apenas o gatilho. A exclusão era permanente. Diante disso, a decisão tomada foi silenciosa e definitiva. O projeto Ânfora seria encerrado. Nenhum anúncio público seria feito. Os registros seriam preservados apenas como arquivos teóricos, selados para evitar reprodução futura. A humanidade seguiria adiante sem o conhecimento prático da viagem temporal. Não por medo, mas por sobrevivência identitária. Os viajantes restantes foram afastados de funções críticas, não como punição, mas como contenção. Quanto menos interferissem no curso do presente, menores as chances de aprofundar o deslocamento. Eles passaram a viver à margem da própria civilização, integrados o suficiente para existir, afastados o bastante para não causar ruído. Elias observou essa transição com uma clareza dolorosa. Ele entendia agora que não havia mais voltar para casa. Cada presente era apenas uma aproximação, algumas mais confortáveis, outras mais estranhas, todas provisórias. A ideia de um lar fixo havia sido destruída no primeiro salto, mesmo que só agora fosse compreendida. O tempo não havia sido violado, havia sido respeitado demais. Ao tentar observá-lo sem consequências, a humanidade havia aprendido que continuidade exige exclusividade. O agora só comporta quem pertence a ele sem contradição. Viajantes carregam versões demais de si mesmos para serem plenamente aceitos. Com o encerramento do projeto, o mundo começou a esquecer, não por apagamento forçado, mas por irrelevância. O futuro se reorganizou em torno de outras prioridades. Novas tecnologias surgiram. Antigas crises perderam importância. O tempo seguiu como sempre seguiu. Os viajantes permaneceram, mas como sombras discretas de possibilidades que nunca se consolidaram. Elias passou a registrar memórias por conta própria, não para publicá-las, nem para alertar o mundo, mas para preservar algo que o tempo insistia em diluir. Cada lembrança escrita era uma tentativa de ancoragem, um gesto pequeno contra a corrente inevitável do esquecimento. Ele sabia que cedo ou tarde, até isso perderia sentido. Ainda assim continuou, porque mesmo em um presente que não o reconhecia plenamente, existir era resistir à completa dissolução. O projeto Ânfora havia terminado, a viagem no tempo havia sido abandonada, mas o efeito persistia. A humanidade havia aprendido a lição mais difícil de todas. Alguns conhecimentos não destroem o mundo, apenas tornam impossível voltar a habitá-lo da mesma forma. Com o passar dos anos, os viajantes remanescentes tornaram-se cada vez mais raros, não porque morressem em maior número, mas porque deixavam de ser identificáveis como algo distinto. O deslocamento acumulado não os apagava de forma abrupta. Ele os diluía. Aos poucos, suas presenças tornavam-se menos relevantes para o tecido do presente. Não causavam rupturas, não geravam eventos. Simplesmente deixavam de ocupar posições centrais em qualquer cadeia causal. O tempo não os expulsava. Ele os tornava invisíveis. Elias percebeu o estágio final do processo quando começou a notar que suas ações não produziam consequências duradouras. Decisões eram rapidamente absorvidas pelo fluxo normal dos acontecimentos. Tentativas de criar vínculos profundos se desfaziam com naturalidade. Era como se o mundo aceitasse sua existência apenas enquanto ela não exigisse continuidade. Ele ainda estava ali, mas já não estava inserido. Os registros oficiais, quando mencionavam seu nome, tornavam-se inconsistentes. Datas mudavam. Funções eram atribuídas a outras pessoas. Fotografias antigas persistiam, mas deixavam de ser acessadas. Não havia censura ativa. Havia desinteresse estrutural. O presente seguia sem necessidade de acomodá-lo. O tempo havia encontrado a solução mais eficiente. Não eliminar o viajante, eliminar sua relevância. Outros viajantes experimentaram o mesmo destino. Alguns desapareceram fisicamente, absorvidos em presentes incompatíveis. Outros permaneceram vivendo vidas longas e silenciosas, sempre à margem de decisões, eventos e memórias coletivas. Tornaram-se habitantes de realidades que não os rejeitavam abertamente,
mas também não os reconheciam plenamente. Elias compreendeu então a regra final: o tempo permite múltiplos passados, tolera inúmeros futuros, mas exige exclusividade no agora. Quem carrega versões demais de si mesmo não pode ocupar um presente por inteiro. A humanidade, sem perceber, foi poupada de um colapso maior. Ao encerrar o projeto Ânfora, interrompeu a produção de novos deslocados. O mundo seguiu adiante sem paradoxos visíveis, sem rupturas históricas, sem consciência do erro evitado. O tempo manteve sua estabilidade, porque os que o ameaçavam foram silenciosamente removidos do centro da realidade. Não houve punição exemplar, houve esquecimento. Com o avançar das décadas, a ideia de viagem no tempo tornou-se apenas ficção especulativa. Teorias surgiam e desapareciam sem jamais tocar o núcleo do que havia sido descoberto. O conhecimento real havia sido enterrado não por censura, mas por incompatibilidade. O tempo não precisava esconder a verdade, bastava torná-la impossível de sustentar. Elias envelheceu em um mundo que nunca o expulsou, mas também nunca o acolheu por completo. Sua existência tornou-se uma nota de rodapé sem contexto, uma variável neutra em um universo que seguia funcionando perfeitamente sem ele. No fim, restou apenas a compreensão silenciosa: os viajantes no tempo não morrem quando desaparecem, eles apenas deixam de pertencer. E o maior preço de observar o passado não é alterar o futuro, é perder, pouco a pouco, o direito de existir plenamente em qualquer presente. A viagem no tempo funcionou, o retorno também, mas nunca para o mesmo agora. E aqueles que cruzaram essa fronteira aprenderam a verdade final: o tempo sempre aceita visitas, mas jamais devolve o lar intacto.